Eu queria só abrir um parêntese de uma coisa que eu esqueci, falando antes, assim. Eu tô vendo esse vídeo que chama Encruzilhada da Esquerda, o que ler, que é um vídeo, é uma discussão entre a Sabrina Fernandes, o Vladimir Safatli e o Jones Manuel, ah, que fala um pouco sobre a responsabilização da questão da fragmentação da esquerda, né? Por que que a esquerda, quase esse exercício de autocrítica, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando nessa questão da individualização da culpa, né? Assim, tem uma questão da e é uma coisa que a esquerda permanece num discurso tão fechado no sentido de perceber o quanto o Estado militarista é tão enorme, tão abrangente nos Estados Unidos, que é uma coisa que o Vladimir Safatli ele argumenta na primeira fala dele no vídeo, que é excelente. Um, e da questão da tem mais tortura no Brasil hoje em dia do que na época da ditadura militar e assim como não é de se surpreender que a classe trabalhadora, né, entre aspas, porque a gente tem um pouco dessa romantização de imaginar a classe trabalhadora lá longe, né, mas que a classe trabalhadora não tem acesso, não se sente motivada de se unir à revolução. E por que isso acontece? Assim, exatamente por essa enorme militarização e a enorme, é, assim, sem nenhum, a menor enorme violência do Estado, assim, que não tem nenhum tipo de transparência, que a pessoa sabe que você não tem, e principalmente, assim, pessoas que vêm da periferia ou de favelas e tal, entendem exatamente a linguagem de guerra que o Brasil opera, né, sobre, assim, as condições de guerra, e até pessoas da classe média, assim, entendem principalmente em lugares, por exemplo, do Rio, eh, entendem exatamente qual é o nível de guerra civil que a gente está falando, qual é o nível de armamento, assim, e o nível de violência que existe no país. Então, não é de se surpreender que a esquerda não consiga trazer pessoas, não é uma questão de desenvolver estratégias políticas para tentar trazer pessoas para a rua, é uma questão de desenvolver estratégias políticas para proteger as pessoas de um sistema de Estado que cai para matar. É, e eu acho que é muito importante os intelectuais de esquerda hoje em dia terem noção do que eles estão falando em termos da responsabilidade que eles próprios têm e elas próprias têm. De tentar trazer pessoas para a rua e tentar ver o que essas pessoas estão pondo em risco. De qual é a forma que só o papo revolucionário ele preenche algo e dá um conforto no coração, assim, né? De pensar estamos todos numa revolução unidos, pipapô, mas tem que pensar muito claramente também nas consequências dessa discussão. E daí a minha intenção de reforçar ou de falar de novo qual é a importância de não só chamar para a revolução, pessoas que vão se fuder numa revolução, num ato revolucionário, é, mas de pensar exatamente como e quais as consequências de qualquer processo revolucionário num país que tem uma história e uma tradição ultramilitarista e ultranacionalista e que tem um governo autoritário agora que é completamente quase que tem o suporte norte-americano, que é a hegemonia global militar. E, e aí, dentro do militarismo, tem, claro, a questão do estado de vigilância também, que é dominado quase, o que domina o espaço de resistência na internet também. Isso é só um parênteses que eu queria fazer em relação a esse vídeo, que na verdade você devia ver para tentar refletir e pensar sobre a sua própria interpretação dessas perspectivas que estão sendo mostradas.